agradecer a oportunidade do convite feito a Maria do Socorro, onde tivemos o prazer de receber o seu ofício na última quarta-feira no Salão Nobre de Ilhéus, um convite dela para estar aqui hoje com vocês, batendo papo, e como ela mesma disse, prestar esclarecimentos à sociedade, né? Bater um papo, conversar com vocês, tirar dúvidas e algumas perguntas que poderão ser feitas pela comunidade, caso a gente não tenha condições no momento de responder ou dar uma resposta, por não estar muitas vezes na área do plano de ação do projeto que nós vamos apresentar a vocês a partir de agora. Teremos o compromisso de levar para o governo e trazer posterior respostas para a associação de vocês. Quero apresentar o Val, o nosso companheiro da Secretaria de Urbanismo na cidade de Ilhéus, Secretaria de Obras, né? E apresentar e bater um papo com vocês, explicar o que é o Ilhéus em ação. Nós, do governo municipal, temos já agora, como todos vocês sabem, 2 anos e 4 meses de governo. E algumas ações estão deixando a desejar na cidade de Ilhéus. A intervenção pública. Está faltando alguns esclarecimentos, boa noite. Está faltando alguns esclarecimentos, algumas atitudes de governo, que nós nos preparamos para poder chegar esse ano de 2015 e apresentar algumas ações. Ações destas que nós não conseguimos realizar com uma qualidade melhor para a população, por devido a vários motivos, entre eles a falta da condição financeira da prefeitura para fazer ações que o povo tanto precisa. E nesse momento nós fizemos um diagnóstico na cidade de Ilhéus, por um turno, e verificamos algumas ações que estão acontecendo na cidade de Ilhéus, principalmente nos itens mais pedidos, sem contar com a educação, sem contar com a saúde. E nós lançamos um primeiro plano de ação, um plano que é sobre a limpeza pública na cidade de Ilhéus. Então, muitas pessoas estão reclamando realmente na cidade de Ilhéus da deficiência dos entulhos na cidade de Ilhéus. Muitas pessoas estão reclamando das podagens de árvores, muitas pessoas estão reclamando dos tapa-buracos, buracos grandes, enormes, e a sociedade espera uma resposta do poder público. Né? Muitas pessoas estão reclamando da iluminação pública de Ilhéus. Então, começamos a notar essas deficiências para deixar uma cidade mais bonita, uma cidade mais prazerosa, uma cidade mais segura para se morar, para receber os turistas e principalmente para toda a população de Ilhéus. Então nós precisamos primeiramente motivar os nossos colaboradores da Prefeitura Municipal de Ilhéus, uma secretaria tão importante que é a Secretaria de Obras do município, de infraestrutura da cidade de Ilhéus, e nós começamos a entender, bater um papo com eles, realmente o que podemos fazer para melhorar. Aonde nós estamos equipando nossos funcionários com os famosos EPIs. O que são isso? É o fardamento do funcionário, é a calça, a bermuda, a camisa, o boné, o protetor solar, a bota de trabalho, sem contar ferramentas para o seu uso do dia a dia. Motivando os nossos colaboradores que são pagos com dinheiro público, que é o dinheiro do povo de Deus. Pois bem, fizemos um diagnóstico de toda a cidade e verificamos que a prefeitura passava por uma situação muito ruim, que atualmente, até amanhã, e a partir de segunda-feira essa realidade começa a mudar, nós só temos no momento 3 caçambas para recolher os entulhos da cidade de Ilhéus, as podagens de árvores, e com isso nós ficamos deficientes em uma cidade de mais de 180 mil habitantes, uma cidade muito grande, e apenas com uma máquina para poder recolher esses entulhos. Fizemos um diagnóstico e observamos que precisamos, no mínimo, de 6 veículos para poder limpar Ilhéus, tipo caçambas. E, no mínimo,
2 caminhões para poder recolher podagem de árvores feita pelo município ou pela população. A partir daí, nós elencamos vários itens que precisam realmente melhorar na cidade de Ilhéus. E esses itens foram elencados, que eu vou relacionar para vocês a partir de agora. Foram 25 itens que nós precisamos montar uma operação interna e verificar e ir para a rua. Mas nesse meio tempo, eu comecei a observar quem é que está ocasionando e onde são os pontos de entulhos na cidade de Ilhéus. E começando a observar alguns entulhos na cidade de Ilhéus, e só para esclarecer, entulhos, o que chamamos de entulhos, é resto de materiais de construção, podagem de árvores, né, e raspagem de meio-fio, que às vezes é a própria prefeitura que raspa e não tem condições de retirar. Uma máquina quebrou, uma caçamba quebrou, e por isso ficava deficiente. E a população reclamando e deixava aquele amontoado de entulho na rua, ocasionado pela própria prefeitura, por a gente não ter condições de ter equipamentos suficientes. Em alguns pontos da cidade, esses entulhos, quando você não retira esse entulho em 2, 3 dias, que fica lá uma semana, 10 dias, 15 dias, infelizmente, a própria população começa a jogar lixo em cima do entulho. E aí, realmente, vira um verdadeiro lixão. Então, o entulho passa a ser realmente um lixão, porque a comunidade, de um modo geral, fez esse entulho acontecer, ou a prefeitura não teve capacidade de recolher, ou a própria prefeitura fez uma raspagem e não teve condições de tirar. E começamos então a identificar os maiores pontos de entulhos da cidade de Ilhéus por todo. E observamos que próximo ao colégio, que é o bairro aqui próximo de vocês, que é o Hernandes Sá, em Santo Antônio de Pádua, há anos tem aquele entulho que nunca tivemos um problema de televisão, de rádio. Tivemos sim, agora, nesses últimos 6 meses, um grande acúmulo de entulho em terrenos, inclusive particular, e uma área verde do município, que terminou virando um lixão. E a gente ficamos sem condições de retirar. Então começamos a identificar quem coloca o entulho, quem é que joga o entulho, e entramos em acordos, entramos em diálogo com a comunidade. O que a prefeitura fez? Licitou agora uma empresa com caçambas, que vai nos dar apoio, que a partir de segunda-feira vão entrar 8 caçambas na cidade de Ilhéus, para toda a população. E resolvemos fazer um grande faxinaço na cidade de Ilhéus. E é nossa obrigação limpar a cidade, já que a coleta de lixo é feita pela Solar Ambiental, que agora todos os carros já estão com GPS, não é isso, Paulo? E nós estamos agora verificando se esses carros estão entrando em todas as ruas de Ilhéus, se realmente estão limpando a cidade. E aí nós pedimos o apoio às associações, às lideranças e à comunidade, que caso essa coleta não esteja sendo feita com uma qualidade melhor, que seja dito para a gente através do telefone que vamos disponibilizar, ou através da imprensa, ou através da própria denúncia para a empresa Solar Ambiental, para que possamos verificar porque o carro coletor não está passando. Mas o entulho passa a ser uma obrigação do cidadão da cidade de Ilhéus, não da prefeitura. Mas nós sabemos que muitas áreas, principalmente de morros, quando o barranco cai, a sociedade termina colocando esses entulhos de barros ou materiais de construção na rua. E nós temos que fazer o quê? Retirar. Então, a partir daí, nós verificamos que precisamos fazer uma intervenção de limpeza e fazer um acordo na cidade. Foi daí que nós listamos a cidade e dividimos por zonas. Dividimos a cidade de Ilhéus em 4 grandes zonas. A Zona 1, que é a Zona Sul,
da ponte do Pontal até o posto de gasolina e combustível Sinal Verde, aqui no início da Praia do Sul. A Zona 2, que é a zona do centro de Ilhéus, Conquista, Princesa Isabel e adjacências. A Zona 3, que é a zona norte de Ilhéus, que é a Barra, o Savoia, o Iguape, São Domingos, São Miguel, que é o Antônio Vilela. E a Zona 4, que é o Banco da Vitória, Salobrinho e Olivença. Que nós vamos fazer um trabalho de intervenção nesses bairros, nessas zonas, e que vai ser dividido em 2 etapas. Cada etapa, ela tem uma proposta do governo de uma intervenção de 15 dias. Após esses 15 dias, é o tempo que nós estamos nos organizando para poder entrar com a segunda etapa com mais 15 dias. E a partir daí, continuar a dar uma manutenção da cidade normalmente para regularizar a situação dos entulhos que são jogados em terrenos, muitas vezes do município, muitas vezes em terrenos particulares, e o pior ainda, em locais impróprios, que é na rua, na calçada, atrapalhando até os pedestres circular. Então, com isso, o que o governo propõe? Uma limpeza da cidade de Ilhéus, mas que a comunidade nos ajude através de suas associações, de sua organização, de várias formas. Entre elas, colocando o seu lixo doméstico no horário correto que o carro coletor passa. Porque muitas vezes o carro de coletor passa à noite e nós colocamos o lixo pela manhã. Aí fica de manhã, de tarde, passa cachorro, gato, pessoas, andarilhos que terminam lascando o lixo e sujando toda uma cidade. E isso não seria necessário porque cada um sabe o horário que em seu bairro, em sua rua, o carro passa. Eu fui testemunha que o carro do lixo passa na minha rua 8h30 da noite, quando você dá 10 horas, o vizinho está colocando lixo, gente. Ele vai ficar à noite e vai ficar durante o dia, à tarde, para ser coletado no outro dia. O que é que acontece? A cidade é de todos nós. A cidade não é do prefeito, não é do vice, não é dos vereadores. A cidade é do povo de Deus. Qual é a cidade que nós queremos? A cidade que nós queremos, tenho certeza, que é uma cidade justa, uma cidade limpa, uma cidade organizada. Mas esse é um dever de todos nós. Nós, do poder público, temos que fazer a nossa parte e nós, como cidadãos, temos que ajudar a nossa cidade a crescer. Infelizmente, tem pessoas que só aprendem e só são educadas quando sentem no bolso. Então, essas pessoas estão passivas de serem multadas e responder crime ambiental, como hoje poderá acontecer. Nosso intuito é orientar, é esclarecer, é ser parceiros de toda a comunidade. Para isso, nós elencamos as tarefas, eu vou passar para vocês agora rapidamente, dos 25 itens, e vou explicar como esses itens vão ser feitos em suas etapas. Por exemplo, identificamos que tem ruas que o capim está maior do que quase a metade da parede da casa. Por quê? Falta uma roçagem. Então nós vamos fazer a roçagem. O governo agora comprou as 15 roçadeiras. Já temos 8 no 15 e 23. Temos uma grande equipe para começar a roçar os meio-fios, os canteiros, as praças de Deus. Temos aqui o segundo item, que pretendemos fazer uma limpeza de meio-fio manual e com maquinário de corte. O terceiro item, precisamos fazer pintura e alinhamentos de meio-fios. Quarto item, temos que podar árvores. Quinto item, revisão de iluminação pública em toda a cidade de Ilhéus. Sexto item, tapa-buraco, paralelepípedo e asfalto. Nossa licitação para o paralelepípedo está saindo e a de asfalto, nossa usina, queremos inaugurar no dia 15 de maio para começar uma grande operação
de tapa-buraco na cidade de Ilhéus, e posterior essa grande operação de tapa-buraco, nós vamos fazer em algumas ruas um recapeamento asfáltico da cidade de Ilhéus. Sétimo item, revisão de caixas de drenagem pluvial com recomposição. Oitavo item, que esse é o que mais está afetando a cidade de Ilhéus, no primeiro momento, é a retirada de entulhos. Nono item, notificação com fiscal de postura àqueles que desobedecerem a lei e continuarem a colocar os seus entulhos em locais impróprios. Qual é o local próprio hoje da cidade de Ilhéus? O aterro do Itaguí. É lá que é o local próprio. Mas muita gente coloca na praia, coloca no terreno do vizinho, coloca nas ruas. Então nós vamos orientar. Décimo item, terraplanagem e cascalhamento. Infelizmente, eu não posso asfaltar ou eu não posso colocar paralelepípedo em toda Ilhéus de uma vez só. Eu preciso fazer as intervenções gradativamente e eu também não posso deixar aquela comunidade desassistida pelo poder público. Eu preciso realmente, em alguns pontos, encascalhar, terraplanar e dar uma situação pelo menos digna de um carro poder subir, de um carro poder descer, de um carro coletor poder fazer seu trabalho, de uma ambulância da saúde poder entrar e assim sucessivamente. O 11º item, colocar areia em lixeiras viciadas. Dou um exemplo para vocês. Ao lado do aeroporto, no bairro São Francisco, vocês podem observar que naquele momento ali, nós tiramos aquela lixeira, que ali não é uma coisa de tudo, virou uma lixeira viciada e nós colocamos ali. Por quê? Nós colocamos ali areia e a comunidade plantou as plantas. Acabamos com a lixeira viciada, acabamos com entulhos. E o aeroporto agradece, porque se o urubu daquele detona uma turbina de um avião daquele, acabou o turismo em Ilhéus. Então, nós provamos que junto com a comunidade, nós podemos trabalhar muito. Pela portuguesa, vamos colocar as ruas que forem necessárias, desobstrução de rede pluvial, tem muitas vezes entupidas na cidade de Ilhéus, lavagem e manutenção de praças e vias públicas, que agora tivemos recursos para contratar o carro-pipa e fazer essa manutenção, recuperação de passeios, recolhimento de veículos abandonados em via pública, porque a coisa também foca da dengue, vamos começar a recolher. Pintura de faixa de pedestres, principalmente em pontos de grandes movimentos, a exemplo de escolas na cidade de Ilhéus. Pintura de sinalização horizontal de trânsito, nivelamento de tampas de PV em asfaltos com apoio da Embasa, aplicação de herbicida, readequação de roteiros de coleta domiciliar, reforma de escadarias, início de implementação de semáforos novos na cidade de Ilhéus. Todo mundo sabe que os semáforos arcaicos e quebrando toda hora, nós vamos mudar. Implantação de abrigo de ônibus, nós sabemos que temos essa grande deficiência, mas agora a nossa licitação já está pronta e nós vamos prestar esse serviço à comunidade. E a implementação de área de descarte de entulhos para transbordo. Esse é o item que queremos passar com muita atenção, com muito cuidado para vocês a partir desse momento. Mas antes disso, esses itens que nós relacionamos aqui, dividimos em duas etapas. Então, para que a população tenha consciência do que vamos fazer, rapidamente falarei aqui o que é a primeira etapa a partir de segunda-feira. Roçagem, limpeza de meio-fio, pintura e alinhamento de meio-fio, poda de árvores, revisão de iluminação pública, remoção de entulhos, terraplanagem e asfaltamento de ruas, a colocação de areias em lixeiras viciadas, manutenção de calçadas com aplicação de pedras portuguesas onde tiverem, lavagem e manutenção das praças e aplicação de herbicida. Essa é a nossa etapa que vamos fazer nos primeiros 15 dias da operação. Na segunda etapa,
que é a terceira e quarta semana de intervenção, nós vamos fazer aqui o seguinte: o tapa-buraco com paralelepípedo e asfalto, revisão de caixa de drenagem pluvial com recomposição, notificação com os fiscais de postura, desobstrução de rede pluvial, recolhimento de veículos abandonados em vias públicas, pinturas de faixas de pedestres e recuperação de passeios. Então, essas são as etapas que vamos fazer. Nesse meio tempo, nós também juntamos ideias e queremos ouvir o que a comunidade pensa em trazer os Rotaries, os Lions, as maçonarias, o CDL, a Associação Comercial, os presidentes de associações, os administradores de bairros, os líderes comunitários, que nos tragam sugestões para que a gente possa fazer um grande mutirão em sua rua, em seu bairro, e que nos ajudem e que usem também a estrutura do governo para poder limpar a cidade de Deus. Com tudo isso, nos deparamos com uma situação antiga na cidade de Deus, que faz parte da nossa cultura e que foi convidado pela um dos diretores do Organizar para poder bater um papo com os amigos carroceiros, que são pessoas que trabalham na nossa cidade há muitos anos, há muito tempo. Atividade esta que é antes de Cristo e que tem que ser respeitada. Por quê? Muitas vezes, você que tem um quintal, você que quer construir um banheiro, você que quer reformar um quarto, trocar um piso da cozinha, às vezes não tem a condição de contratar uma caminhonete, não tem a condição de contratar um carro com a caçamba, que hoje nós temos duas empresas, que é a empresa Trio e a outra, meu amigo Val, a Pilar. Não tem condições de contratar uma caçamba e contrata quem? O amigo carroceiro, para poder fazer a limpeza do seu quintal, para poder fazer o recolhimento de pequenos entulhos. E esses profissionais normalmente não tinham local para adicionar e colocar esses entulhos. E normalmente colocavam aonde, no caso aqui na Zona Sul, esses profissionais colocavam no CAIC, que é conhecido como a Rua Aérea. E como a Prefeitura já tinha sido notificada pelo Ministério Público Estadual que a população tinha invadido 3 terrenos de área particular e em sua área verde, nós decidimos conversar com os amigos carroceiros e propor uma área que a Prefeitura vai nos apropriar para poder colocar os entulhos. E essa área não poderá, hipótese alguma, nenhuma caçamba de grande porte levar o entulho, porque é uma área pequena, não é uma área grande, e a única que nós vamos permitir é carros pequenos, carros de 4 rodas, que são as caminhonetes, com poda de árvores particulares, e a poda de árvores do município, aí é a Prefeitura. Mas a poda de árvores particular é a comunidade. E muitas vezes são pequenos volumes de entulhos para ser jogado em uma área que é uma área de transbordo. Na capital do estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, hoje, ela resolveu essa situação criando 90 pontos de transbordo. A cidade de Osasco, ela resolveu essa situação criando 17 pontos de transbordo. E a Prefeitura de Ilhéus, o governo de Ilhéus, analisando que temos que dar opção para a sociedade, pensamos em construir 4 localidades de transbordo. O que é essa localidade? O pequeno entulho do carroceiro, o pequeno entulho da gaviota do carrinho de mão, o pequeno entulho do seu carro particular, 1 ou 2, 3 sacos de alinhagem, irão para essa área de descarte, que é essa área de transbordo. Por que eu falo transbordo?
Em Ilhéus, infelizmente, temos pouco cascalho na cidade de Ilhéus. Nós precisamos fazer desse entulho, triturar esse entulho e virar condições de serem reutilizados para a própria população. E principalmente os distritos de Ilhéus que sofrem com a falta de cascalho. Por Ilhéus, infelizmente, só tem 2 cascalheiras. Hoje nós estamos desapropriando mais uma, que é a primeira a ser desapropriada no CSU, mas não é um cascalho de primeira. E temos que ofertar em todo o nosso distrito. E, com isso, as empresas Pilar e a empresa Trio já têm um acordo conosco que elas também vão começar a triturar esses entulhos que elas arrecadam das grandes e pequenas construções e também ceder para o município de Ilhéus para que possamos reutilizar. Então, hoje, nós trazemos aqui alguns pontos de Ilhéus para serem desapropriados, analisados, que por enquanto só identificamos 2. Um no bairro da Conquista, próximo ao Hospital Regional, que para quem conhece é nos Carilos, é uma área que nós estamos desapropriando, e uma outra área aqui na antiga pedreira Góes Coabita, em frente à Colimba. Para quê? Para que essa área de entulhos seja colocada nessa área que vai ser fechada, essa área vai ser totalmente cercada, com profissionais da prefeitura, os vigilantes, 24 horas, com placas para poder receber apenas entulho, com cadastramento de todos os carros que entrarem e saírem, para que possamos fazer a nossa fiscalização e dar uma opção para os carroceiros levar os entulhos para esse local. Mas o carroceiro também, ele pode levar um entulho que é de grande serventia para um terreno particular que queira utilizar. Se ele tem um local de descarte próprio, não tem nenhum problema. Mas se ele não tem um local de descarte próprio, o município de Ilhéus não vai aceitar que esse entulho seja jogado nas vias públicas, porque a população não está aceitando isso. Então, hoje, a proposta do governo, com a limpeza de Ilhéus, é dar um local para que possamos juntar esses entulhos e, chegando a determinado ponto, que a média de tempo depende do volume que chegue de entulho nesse local, a proposta do governo é simplesmente uma vez por mês vir as 8 caçambas e retirar e levar para o aterro de Cariri e Cariri, caso não seja consumido nas estradas vicinais e as comunidades pedirem a gente. Então, o transbordo é chegada do entulho e saída do entulho. Hipótese alguma, quero deixar bem claro, bem transparente com vocês. Em hipótese alguma, nós não vamos aceitar que nenhum carroceiro, que nenhum agente da comunidade, que nenhum carro leve sequer uma sacola de lixo. Até porque, primeiro, o IBAMA ia dar uma grande multa na cidade de Ilhéus através do seu governo municipal. Até porque nós não íamos e não vamos fazer uma central de transbordo a poucos metros de um hospital de grande atividade em Ilhéus, que é o regional, se essa área a gente conseguir desapropriar. Não vamos trazer, em hipótese alguma, um novo aterro sanitário, um lixão, como queiram falar, para um bairro de tão importância para o governo municipal de Ilhéus, que é o Nossa Senhora das Vitórias de Ilhéus 2, que estamos propagando a Zona Sul em todo meio de comunicação, onde vocês aqui estão recebendo 3 grandes complexos de casas do projeto Minha Casa Minha Vida, 2.200 casas, já está em construção e vocês sabem disso, e mais 800 casas para o bairro, no total de 3.000 unidades.
o governo não seria irresponsável a tal ponto de criar um lixão no bairro Nossa Senhora das Dores. O governo, ao contrário, a nossa primeira zona de intervenção é aqui para valorizar toda a Zona Sul, como um contexto geral. A obrigação do projeto Minha Casa Minha Vida, a partir daquela pracinha aqui de vocês, a nossa praça, eles vão asfaltar até a Minha Casa Minha Vida, que está no programa do governo federal. E nós, do governo, que já adquirimos a nossa usina, nós vamos continuar, juntamente com esse projeto, o asfalto até o Couto, porque entendemos da grande circulação de pessoas e de tantos moradores dessa região. Então, quero tranquilizar a todos vocês que o governo está com um olhar atento. O governo hoje tem uma parceria com a Colimpa, que já está aqui na Voz Coaviva, em frente, para poder ser parceiros desse grande projeto. Inclusive, o governo também entendeu que muita gente não tem a condição de contratar uma carroça, não tem condição de contratar um carro pequeno, não tem condições de descartar os seus móveis inservíveis que não queiram mais, a exemplo de um sofá antigo, de uma geladeira, de um fogão, de uma estante, de um guarda-roupa, de uma pia de concreto que quebrou e não queira usar mais. Então o governo entendeu que vamos, nesse tempo que nosso plano de ação começa, nós estamos em parceria com a empresa Solar Ambiental em disponibilizar, e vamos avisar antes, uma vez por mês, ou uma vez a cada 45 dias, o que for necessário, para que um caminhão de carroceria passe em todos os bairros, em todas as ruas, recolhendo esse tipo de móveis. E muitas vezes você tem um sofá velho, quer descartar, joga em qualquer lugar. Então, o que nós vamos fazer? Recolher. Com esse tipo de móvel, a exemplo, móvel que possui ferros ou alumínio, como geladeira de fogões, que a Colimpa venha a utilizar, isso vai ser descartado em caminhões para São Paulo, Rio, que venha consumir, vamos ser parceiros, vamos entregar. E o que a Colimpa rejeitar é a obrigação, não da Colimpa, mas nossa, do governo, em recolher e jogar esses resíduos no Itabebi. Então, essa é a nossa intenção, essa é a nossa explicação. Eu tive cuidado de tentar fazer o máximo possível de uma explicação, começando com o bairro da Serpentina, do Pontal, do Hernani Sá, iria para o Nelson Costa, mas com o convite aqui da associação de vocês, vim para cá, para tirar essas dúvidas. Que, infelizmente, hoje em dia, quando fala em entulho, as pessoas podem até pensar, vixe, estão trazendo lixo para o nosso bairro. Gente, jamais o governo poderá fazer isso, até porque seremos multados, e a multa é muito alta para o poder público. O que nós estamos fazendo é uma limpeza geral de Deus, dando opção aos carroceiros, dando opção ao pai de família que pega pequenos fretes. Agora, aquele pai de família que tem uma caçamba, que aí já é um volume grande, esse vai ter que ir para cuidar dele. Hoje, eu tirei uma foto, chegando aqui no bairro. Eu vim aqui no bairro de Deus 2 hoje fazer uma vistoria, uma análise, analisar onde é que tem entulhos, ruas que precisam de intervenção, e simplesmente tirei uma foto na entrada do bairro, que está aqui no meu celular, posso colocar aqui passando para cada um de vocês observarem, e tinha uma caçamba em minha frente lotada de barro. Barro também é entulho, porém era um barro limpo, não tinha nenhum resto de materiais para a construção. E aí, esse carro veio devagar, porque ele vinha pesado, eu digo, olha bem, eu vou observar esse carro. Logo quando ele chegou na entrada do Meira,
uns 4 homens pararam a caçamba. E eu parei logo atrás, estava com o vidro aberto do carro, e eu ouvi. Olhou, que carro é essa aí? Porque tinha uma lona por cima. É barro. O pessoal olhou, não, barro tudo bem. Vai ser utilizado em um terreno para poder fazer a sua terraplanagem. A própria população vai fiscalizar. Eu fiquei muito feliz com a atitude daqueles 4 homens que pararam a caçamba para saber, vai jogar onde? Em qualquer lugar? Não. Isso aqui, a caçamba está ganhando o seu dinheiro para colocar aquele barro numa casa, num terreno que o contratou. Então, a população tem que fiscalizar, claro, mas nós do município temos que fazer o quê? A nossa parte. Então, você imagine se nós temos uma central de transbordo e esse material não pode ser reciclado para aqueles que precisarem. E não precisando, volto a dizer, será entregue no local definitivo, que é o aterro do Bariri, onde nós temos uma licença ambiental. E nós não estamos fazendo nada contra a lei ou sem ter licença a nível ambiental. Então, gente, seriam essas palavras que eu queria passar para vocês. Peço desculpa por esses 14 minutos de atraso que tive. Vamos compensar. Eu fui pego de surpresa pela nossa querida presidente para vir aqui hoje, porque eu já tinha um compromisso marcado, mas eu consegui adiar esse compromisso meia hora mais tarde, nessa noite de sábado. Compromisso também de explicação da parte política, porque todos os vereadores da cidade de Ilhéus estão preocupados, querem saber que hora vai começar no bairro deles. Muitos estão com ciúmes, porque está começando na Zona Sul. Mas a gente disse a ele, vai chegar essa operação no seu bairro, mas o prefeito estabeleceu que quer começar a fazer a nossa obrigação pelo Hernani Sá. Então, é a forma que a gente hoje pede confiança de vocês, pedimos parceria, pedimos que a gente cuide de nossa cidade. Porque o projeto, o programa Ilhéus em Ação é um programa do cidadão ilhéense que quer ver sua cidade mais bonita, mais limpa. E é nossa obrigação mostrar esse serviço a vocês. Mas, quero dizer e repetir, hora nenhuma nós do governo, hora nenhuma pensamos em fazer do bairro de vocês um lixão, um aterro sanitário. Jamais isso passou por a gente. Se essa informação chegou de um modo distorcido, não sei das intenções, porque eu sei que aqui estamos falando a verdade. A nossa amiga que está gravando as minhas palavras, tive a oportunidade de estar no programa Maltês de Ataí na sexta-feira pelo meio-dia, tive a oportunidade de estar em Silas Até na segunda-feira. Estaremos essa semana em Vila Nova, em Gil Gomes, em todos os outros profissionais de Ilhéus da imprensa, nos comprometendo com a cidade. Então, nada está sendo feito nas escuras. Estamos aqui dando uma opção. Uma opção. O que nós entendemos é que nós não podíamos prejudicar pais de famílias que sempre viveram atividade de recolhimento de entulhos, como principalmente os carroceiros, em não dar uma opção. Então, nós do governo queremos fazer algo em diálogo. Está aqui um representante, está aqui outro, que teve nas 4 reuniões, e essa é a 5ª. Hora nenhuma a gente tirou a opção de vocês de trabalho. Ao contrário, estamos sugerindo. Mas nós sabemos também um outro item que foi ventilado nas reuniões, que, por exemplo, e animais mortos, vamos fazer como? Gente, a zoonose tem um carro próprio para o recolhimento. Carroça não leva burro, carroça não leva cavalo morto, carroça não leva boi morto. Quem leva é enxedeira e uma caçamba da prefeitura. Vamos aceitar gato e cachorro morto no aterro sanitário? Jamais. Até porque, em colocar seus dejetos, vamos verificar o que está descarregando, e se não estiver de acordo com os critérios, ele vai ter que recolher. Mas tenho certeza que com a parceria do bairro de vocês, nós vamos avançar muito
porque eu sei das grandes dificuldades. Eu tenho andado aqui, inclusive com a da liderança Marizete está aqui, e no período que estive aqui muito no bairro, onde me mostra um canal que vocês têm aqui, que precisa ser limpo, e vem desde o aniversário, e nós estamos já fazendo mais um processo de licitação, de contratação de homens para limpar o canal, porque tem localidade que só entra máquina, mas tem localidade no canal que tem que ser manual. Temos vários problemas, mas que agora o prefeito me confiou em estar próximo das comunidades, ouvindo os anseios de vocês, levando as reclamações de vocês, para que a gente possa tomar uma atitude e tentar, na medida do possível, resolver, porque essa é a nossa obrigação. Nós temos a obrigação de cuidar da cidade. Nós temos a obrigação de dar uma resposta positiva para vocês. Nós não estamos aqui fazendo política, nós não estamos aqui em período eleitoral. Estamos aqui dizendo que vamos fazer aquilo que é preciso para melhorar o bairro de vocês. Aqui está o administrador do bairro, mais conhecido como Boca. Aqui está o Dinho, muito conhecido de vocês. Aqui está o amigo Nelson, também muito conhecido de vocês, que me ligavam constantemente, me reclamando, e com todo o direito, que a gente não estava conseguindo limpar o Alto Nossa Senhora da Vitória, aonde ali sim virou um local de lixão, que a própria comunidade estava colocando fogo, por a prefeitura não conseguir colocar o carro da Sola Ambiental para subir a ladeira, por estar quebrada e ruas sem acesso. Então tudo isso, essa dificuldade nossa do governo, queremos consertar, porque só agora limpamos o nome de Nelson, só agora o nome de Nelson está limpo, só agora podemos receber do governo estadual e federal dinheiro novo, só agora vamos poder consertar a ladeira, só agora vamos poder jogar cascalho e passar patrão, porque se eu botar o patrão aqui segunda-feira sem cascalho, vai quebrar os canos, e aí eu vou consertar o caminhão coletor poder subir, o caminhão coletor poder recolher o lixo doméstico. Aí sim nós temos essa obrigação com vocês, e nós temos que ter esse cuidado, porque realmente naquele local está feio para o município de Ilhéus, está feio para o governo, e a gente tem que dar essa resposta positiva a vocês, e vamos dar. Ora, o que precisamos de vocês é um voto de confiança. Nós estamos quase na metade, né, do primeiro semestre do ano, e nós queremos trabalhar, porque é a nossa obrigação. Foi para isso que o povo escolheu o nosso governo, e o povo quer essa resposta. Independente se votou ou não, nós temos a obrigação com todos vocês, e é isso que, se for da vontade de Deus, vamos fazer. E peço mais uma vez a confiança. Eu vou passar agora aqui a Maria do Socorro. O nosso amigo Val é um homem técnico, é um homem que, se houver alguma pergunta, que ele esteja mais conhecedor da palavra do que eu, ele vai responder tecnicamente para vocês, na área do transbordo, na área do entulho, mas tenho certeza que nós temos um olhar atento e um respeito a toda a população da Zona Sul e daqui de todo Ilhéus, porque é nossa obrigação. Depois da sua fala aí, mas a comunidade tem alguns questionamentos. O senhor Anil, da Associação do Ciclismo, tem aqui algumas imagens de alguns pontos que estão